aqui, ó. Eita, vou ter que configurar tudinho aqui. Calma aí. Aqui, pronto. Tá gravando? Acho que tá gravando. Deixa eu ver que tá gravando. Tá gravando. Então, e aí, pessoal? Voltei. Agora a gente vai falar sobre o plano de preservação, a política de preservação do Cielo, né? Da Cielo. O que acontece? Eu tava aqui nas minhas andanças, né, procurando algo mais, e já que a gente já terminou a parte do Andige e tal, e falamos sobre o Ibict, agora a gente vai falar um pouco sobre o Cielo. E olha só que interessante. Assim, é padrão, tá? Padrão. As três políticas que eu já li são padrões. Cada uma tem a sua especificidade única, né? A gente falou sobre o Ibict, falou sobre o Nacional, o Digital e o Arquivo Nacional, né? E agora a gente vai falar sobre a Cielo. Show de bola? Então, olha só, o que a gente pode começar aqui falando? Eu grifei algumas coisinhas aqui, e a gente pode começar por essas partes de grifar. Tem mais informações aqui dentro, mas é uma coisa bem curta, então dá pra fazer rapidinho. Olha só, este documento descreve a política de preservação digital do programa Cielo, que se aplica aos conteúdos digitais da coleção de Rede Cielo. Show de bola? Essa política se aplica à Rede Cielo. Rede Cielo, preste atenção nisso. Aí tem um pouquinho mais, né? Aí o que eles falam? Eles falam que das coleções temáticas, blá blá blá, e fala de Cielo Livros, fala de todas as coisas da Cielo, né? Que se aplicam a essa mesma política. Show de bola? Aí aqui, ó, no final desse primeiro parágrafo a gente tem aqui, ó, a implementação, né? A implementação e o seguinte e o segmento da política são realizados de maneira descentralizada sob a responsabilidade dos gestores das coleções da Rede Cielo. Ou seja, temos aqui Rede Cielo. Abrange também o repositório Cielo, o servidor Cielo, a Cielo Coleções de Livros. Então, cada gestor responsável por cada segmento, ele aplica essa mesma política de preservação. Por isso que a Rede Cielo tem essa mesma política. Então, é uma questão padronizada para todos os aspectos da Rede Cielo. Show de bola? É que falam aqui no comecinho. Aí fala um monte de coisa, blá, 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 blá. Aí a gente tem aqui, ó, a preservação é uma das dimensões do Cielo, né, em prol do desenvolvimento da infraestrutura nacional de cooperação internacional. Só que o que acontece? Olha só. Eles basicamente estão falando aqui que os padrões que eles estabeleceram para essa política é um padrão conectado com a internacionalidade. Porque mais para frente eles falam que o objetivo da Cielo, né, é democratizar o acesso de maneira padronizada ao conhecimento acadêmico. É isso aí, sacou? Então todo mundo no mundo pode acessar, independente da língua. E continuemos. Aí aqui no outro parágrafo ele fala, ó, as funções básicas compreendem o controle de qualidade de ingresso e permanência do conteúdo que é realizado por meio de indexação, que abrange o controle bibliográfico e bibliométrico dos objetos da comunidade da comunicação de pesquisa, armazenamento, preservação, publicação, disseminação e interoperabilidade. E mais a gente eles falam, ó, a preservação é a parte integral da segunda função básica do fluxo de produção da Cielo, ou seja, o objeto de comunicação são... isso aqui, ó. Os objetos de comunicação, a gente vai falar mais pra frente o que é, são preservados na sua origem, nas suas coleções. Então, o que ele está falando? Ele está falando que a Cielo, ela preza por duas funções básicas. A primeira função básica é controle de qualidade, certo? E a segunda é permanência do conteúdo, ou seja, preservação. Show de bola? E aí a preservação é parte integral da segunda função, que é a preservação aqui, ó, que é a permanência. Vocês pegaram a visão? Pegaram a visão? Dois. Um ele quer qualidade, o outro ele quer permanência. E a preservação, essa política que a gente está analisando, ela faz parte da permanência. Show? Aí mais pra frente eles falam, ó, a gestão, gestão, né? A gestão do conhecimento científico como um bem público global, sacou? Internacional, que o caracteriza como programa de ciência aberta. Em segundo, o trabalho em rede, ou seja, aqueles vários setores lá, vários núcleos da Cielo em rede, de trabalho em rede, como meio de cooperação, compartilhamento de recursos e criação
de escala para maximizar a visibilidade, ou seja, por isso que tem vários. Tem o livro, tem qual é que é o nome do outro, gente? Tem vários. Né? Você vai maximizar colocando o seu dedinho, né, na sua política em vários locais diferentes, em vários setores diferentes. Maximizar. Facilitar a troca de experiências e a gestão das assimetrias. E o terceiro, a adoção de padrões, boas práticas de comunicação científica e avanços inovadores. O que eles estão falando? Eles estão enchendo linguiça. Tá, não estão enchendo linguiça. Eles estão falando o seguinte. Tem que preservar o padrão de qualidade, tem que garantir o acesso, tem que garantir que... é o que eu tinha um professor, Pedro Ernesto, professor da UFS de arquivologia. Ele falou uma vez, em uma pesquisa, eu estava fazendo um trabalho, né? Eu conversei com ele para ele foi entrevistado no meu trabalho. Aí ele falou, olha, para você produzir conhecimento, você tem que dar acesso ao conhecimento. Aquilo ali é foda pra caralho. Então, assim, ela tá fazendo o quê? Dando conhecimento, cara. Pra gente produzir conhecimento. Por isso tem aqui, ó, avanços inovadores. Sacou? É isso. E aí, continuemos, né? Aqui temos aqui, ó, objetivo geral e específico. Ó, a política de preservação digital do programa Cielo tem por objetivo desenvolver infraestrutura e capacidade de comunicação de pesquisas adotadas do sistema de preservação segundo padrões e estado de arte, que garantam que o conteúdo dos objetos de comunicação da coleção da rede Cielo estejam disponíveis para gerações futuras. Disponíveis para gerações futuras. Basicamente, isso daqui é uma semidefinição de preservação, tá? Disponíveis para gestões futuras. Então, se você for fazer um trabalho e esse trabalho tiver a necessidade de falar algo sobre preservação, você pode pegar esse trecho aqui, tá? Esse trecho da Cielo aqui. Fica à vontade. O que mais? Ó, a política de preservação é alinhada e subordinada à política e objetivos do programa Cielo. Ou seja, a política de preservação digital ela está embaixo da política cultural da Cielo. É isso que eles estão falando aqui. Aí o que acontece? Aqui ó, tem escopo e proveniência. Escopo e proveniência. Ó, os documentos objeto. Documento objeto. Mais pra frente eles vão falar o que é o documento objeto, tá? Os documentos objeto de comunicação de pesquisa da coleção da rede Cielo, nativamente digitais, ou seja, nato digitais, são preservados em todas as suas instâncias, ou seja, físico-digital, né? A parte física e a parte lógica, e a parte experiencial, a parte manifestada, sabe, Miguel Ferreira? Nos 3 níveis, que pode ter até um 4º nível, show de bola, continuemos. Todas as instâncias do formato e diversões. Isso aqui me deixa um pouco cabreiro, porque eles estão falando suas instâncias, ou seja, todos os níveis, e diversões, ou seja, PNG, JPEG, TIFF e os outros, sacou? E o vídeo vai ser AVI, vai ser MP4, vai ser RMB, RM alguma coisa, né? E áudio vai ser o WAV, vai ser MP3, vai preservar todas as versões? Onde vai ter tanto espaço assim, gente? Por isso fiquei com essa dúvida. Fica aí a pergunta. São todas as versões do tipo, e todos os formatos do tipo, todos mesmo? Vai ter espaço para tudo isso? Aí mais pra frente eles respondem, tá? O Cielo garante que a cadeia de custódia, aí de novo, tá ligado? Pega isso, cadeia de custódia. Dos registros mantidos sobre sua custódia sejam mantidos por meio de captura e preservação de metadados, de novo, descritivos apropriados, ou seja, padrão. Você tem que cuidar bem dos seus metadados, sacou? E manter a cadeia de custódia. Aqui eles falam o que é o objeto de comunicação. O objeto de comunicação, a resumo, é o que o One Digital fala sobre formatos, né? Formatos aceitos. Que é texto, MP3, essas coisas, cara. Olha só, o objeto de comunicação de pesquisas compreendem diferentes tipos de arquivos de textos completos, dados numéricos, esquemas, mapas, códigos de aplicação de software, imagens, áudios, vídeos, entre outros tipos de conteúdo digital que são armazenados na coleção da rede Cielo. O objeto de comunicação são operados na forma de arquivos. É isso. Eles chamam de objeto de comunicação o que nós, arquivistas, chamamos de arquivos. O que Miguel Ferreira chama de objeto digital.
o que o One Digital chama de formatos aceitos. É isso aí. Agora assim, ó, princípios operacionais, isso daqui é padrão, tá? Padrão. Aí o que acontece? Aqui eles falam sobre padrão de preservação. Ó, o sistema de preservação digital implementa uma política de preservação do programa Cielo, tem como modelo o Open Archive Information System, OAIS. A gente vai falar sobre o OAIS uma hora dessa, tá? Aí o que acontece? Colaboração, aí eles estão falando que trabalharam junto com o Ibict, os membros da LOX Network, da rede cariniana do Ibict, e é isso aí. O que mais eles falam? Formatos de arquivos de objetos de comunicação. Objetos de comunicação são as coisinhas, tá? Aí eles explicam melhor o que são os objetos de comunicação. Então tem o objeto de comunicação e tem o formato do objeto, sacou? O que aqui eles separam lá, ele tipo documento e formato do documento, sacou? É uma carta no formato PDF, sacou? Então eles colocam o grande e divide. Aí tem aqui o formato dos objetos de comunicação. Os objetos de comunicação são estruturados em formatos padrões específicos de cada tipo de coleção. Por exemplo, incluindo o XML, segundo o Cielo Publish Signing, enfim, outros esquemas. PDF, planilha CSV, planilha de Excel, formatos específicos de base de dados, diferentes formatos de imagem, áudio, vídeo e formato padrão, cara. Eles separaram as coisas, né? Separaram as coisas, mas é a mesma coisa. Você só junta. Aí fala de metadados, segurança, backup, sustentabilidade, indicadores, blá, 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 blá. Diretrizes. Aqui, nas diretrizes, a gente vai falar o seguinte. Nada, a gente vai só ler. Ó, a preservação alinha-se como o estado da arte, dos fundamentos e boas práticas de preservação da arquivologia, biblioteconomia, documentação, comunicação científica, gestão de conhecimento e tecnologia da informação e comunicação. Ou seja, eu não sei o que eles quiseram dizer com isso daqui, mas parece que é algo importante, né? Ó, a preservação se alinha com o estado da arte, dos fundamentos e boas práticas da preservação. Tá, entendi. Eles meio que juntaram, eles falam, a preservação se alinha com o estado da arte, da fundamentação das boas práticas da preservação da arquivologia, ou seja, tudo isso daqui é o que eles falam que a preservação é essa política, né? Essa política se alinha com todas essas áreas, que é biblioteconomia, arquivologia, documentação, comunicação científica, gestão de conhecimento e tecnologia de informação e comunicação. É isso, sacou? Aí mais embaixo, o que a gente separou? A gente separou assim, a preservação é parte integral das três funções básicas do programa Cielo, operacionalizada pelo modelo Cielo de publicação. Ou seja, primeiro eles indexação bibliográfica e bibliométrica. Isso que é a primeira coisa que eles fazem. Aí a segunda coisa que eles fazem é armazenamento e preservação dos textos completos. Sua recuperação é publicada. Ou seja, eles guardam e meio que parece que tiram uma cópia, né? E publica essa cópia para ter acesso, para o povo ter acesso, para nós ter acesso. E aí vem a disseminação, que é a parte do acesso, sacou? E interoperabilidade, que é a capacidade da rede conversar entre si, sacou? A parte do livro, com o arquivo, com o artigo, sacou? Isso daí. O que mais? Ó, embaixo eles falam implementação e segmento da política a política é realizado no modelo descentralizado com alinhamento às políticas, legislação, norma nacional, temática. Isso aqui que eles estão falando? Eles estão falando que essa política, ela tem conformidade com o alinhamento político, alinhamento das legislações e das normas nacionais. Aí, o que eu te pergunto? Né? E tem mais aqui, temática de responsabilidade dos gestores, da coleção, da rede. A pergunta é, eles prisam pela parte internacional, mundial, certo? E eles criam um padrão, certo? E esse padrão está em conformidade com biblioteconomia, arquivologia, documentação, TI, essas coisas. E também preserva-se na origem de vários formatos. E também, por questões internacionais, ele está trabalhando aqui, está atuando aqui no Brasil e está atuando nos Estados Unidos, e na Austrália, e na Rússia. A questão é que eu sei que a arquivologia ela não segue o mesmo padrão para determinados lugares do mundo, né? Por isso que tem lá a Manager
né, Manager na América do Norte e Preservation na Europa. Enfim, tem formas diferentes de se enxergar arquivologia. Arquivística brasileira, arquivística americana, portuguesa, italiana, francesa, inglesa, australiana, física digital, analógica. Então, assim, como que eles conseguem consolidar toda essa junção? Eu não sei, essa é uma boa pergunta, né? Mas enfim, continuemos. Tá acabando, tá? Acabou já. Comitê, isso aí. Aí o que eles falam aqui? Ó? Comitê consultivo de grupo de trabalho. O que eu separei aqui para vocês? Ó? Comitê consultivo da Secretaria de Rede Cielo, que deverá agendar o tema pelo menos 2 vezes na reunião anual para avaliar a adoção, operação de desempenho de preservação e recomendação. Isso daqui é o que o Arquivo Nacional fala sobre revisar como está sendo o funcionamento. É revisão padrão, tá? Todo lugar tem essa revisão padrão aí, pra você saber se teve lucro ou não, para saber se teve gastos excessivos ou não, para saber se teve solução ou não, para saber o que pode ser melhorado, aperfeiçoado ou não. Então é isso que eles estão falando, né? Eles chamam de comitê consultivo. No Arquivo Nacional tá dentro da própria política, dentro do próprio processo. E é isso aí, aqui eles separam para dar mais ênfase, e é importante, é o mesmo tratamento, tá? Continua sendo importante nos dois lugares. Para também aqui, ó, tanto é que aqui, ó, o desenvolvimento atualizado e implantação da política de preservação digital do programa Cielo. E isso é basicamente o que está escrito também no Digital. E aí o que acontece? Ó, auditorias, indicadores de segmento. E isso daqui eu acho que está dentro desse comitê, cara. Se eles separaram, separaram. Mas isso daqui é algo que deveria estar dentro do comitê. Mas eles separaram porque o comitê se reúne 2 vezes ao ano, tá vendo aqui, ó? Pelo menos 2 reuniões anuais. Isso daqui tem que estar funcionando a 100%. Não só essas 2 vezes aqui, sacou? Por isso que eles separaram. Eu acho que tá dentro. Deveria estar dentro, mas eles separaram. E é isso, cara. O que a gente tem para falar sobre o ano digital? Provavelmente em algum momento a gente vai falar sobre o AIS, né? O AIS. Aqui, ó. O AIS. Vamos falar sobre o AIS também. Talvez a gente fale até sobre como é que é o nome do negócio, gente? Interpares. Mas enfim. A gente vai falar também sobre arquivemática. O arquivemática a gente vai falar. Quando eu começar a configurar o arquivemática de acordo com o estudo das políticas, a gente vai poder verificar se o arquivemática ele consegue se moldar a essas políticas que foram publicadas aí. Não vamos incluir essas outras, interpares, Cielo, a gente vai falar estritamente sobre BICT e Digital, mas vai ser bem interessante, a gente vai gravar passo a passo, o avanço, né, filhão, o avanço. E é isso aí, a gente se vê nos próximos vídeos.